Então vamos começar pelo Yorick, depois nós vemos a da LeBlanc, tá? E novamente, gente, lembrando, deem sub pra que vocês não tomem não tomem ad. Bora. História do Yorick, viu? É muito foda. Salve, rapaziada, Celp na voz, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso que vocês acompanham. E hoje vamos contar a historinha de um dos 4 reis da top lane, Yorick, o coveiro. Pô, mano, ele é das sombras é novo, velho. Chega, ninguém aguenta mais essa porra não. Eu sei que tá todo mundo de saco cheio da Ilha das Sombras e Neva Negra e blá blá Eu tô blá blá liso. blá. Mas eu quero Achando que eu fazer tô esse liso, vídeo amigo? aqui porque o Yorick ele é um personagem diferente do resto da Ilha das Sombras. E ele é um personagem meio interrogação, assim. Tem algumas coisas dele que ficam meio abertas, tá ligado? Eu vou Yorick é explicar, muito vamos foda. lá. O Yorick ele é o último sobrevivente de uma ordem religiosa há muito tempo esquecida. Ele nasceu na antiga Ilha das Bênçãos em uma vila de pescadores. Desde criança, seus talentos pro sobrenatural já apareciam. O moleque conseguia ver e falar com os espíritos, e as outras crianças acharam que ele era o esquisitão da turma. E como ele era o único que conseguia falar com essas almas perdidas, todo mundo achava que ele era maluco, e os pais dele achavam que ele só tinha pesadelo quando os fantasmas vinham visitar ele à noite. Toda vez que alguém morria no vilarejo, o Yorick ganhava um novo amiguinho. E com o tempo, Tem algum ele Mono percebeu Yorick que as aqui, almas família? não queriam fazer mal pra ele. Elas só estavam perdidas, tá ligado? E como ninguém na vila dele ia com a cara dele porque ele era o esquisitão que falava com o morto, ele só tinha os espíritos pra conversar. Então ele resolveu virar amiguinho desses espíritos e ajudar eles a encontrarem seu caminho pro além, tá ligado? E aí com o tempo ele foi começando a gostar disso. Ele começou a fazer amizades fortes com os espíritos, só que era doloroso, porque sempre que um espírito encontrava seu caminho, ele tinha que dizer adeus. Só que era óbvio que os aldeões do vilarejo não olhavam pra ele e ficaram: olha que bonitinho, tá falando com o fantasma. Não. Eles achavam real que o Yorick era maluco e começaram a espalhar por aí histórias de um moleque que falava com o defunto. Não demorou muito para as histórias do Yorick saírem do vilarejo e chegarem aos ouvidos de uma ordem de monges da Ilha das Bênçãos. Esses monges então foram até o Yorick acreditando que esse potencial dele de falar com os espíritos ia ser muito bom para a ordem. Chegando lá, eles convidaram o jovem Yorick a se juntar à ordem e o Yorick aceitou e foi lá pro monastério. E chegando lá, o Yorick aprendeu sobre os ensinamentos da fraternidade do crepúsculo, teve aula teórica, aula prática. E nessa ordem, cada monge carregava uma espada como um símbolo de seu dever de conduzir rituais para que as almas que morreram não se perdessem no meio do caminho, que nem acontecia lá no vilarejo do Yorick. Além disso, cada monge também carregava consigo uma lágrima da vida, que era um frascozinho que ficava no seu pescoço que continha um pouquinho da água da nascente sagrada da Ilha das Bênçãos. E essas lágrimas da vida representavam o dever que a ordem tinha de curar os vivos. E apesar do Yorick ter muito potencial para virar um membro brabo dessa ordem, os outros monges não gostavam dele, justamente por causa desse dom natural dele de falar com os espíritos. Porque enquanto os monges passavam anos estudando para conseguir fazer isso direito, o Yorick já fazia isso desde criança, e aí os caras ficavam com inveja dele. E aí o Yorick, achando que pela primeira vez ia ser aceito em algum lugar, acabou que ele não tinha amigos na ordem também. Agora, vocês notaram a ironia na história do Yorick? Tipo, o motivo dele ser excluído na ordem era o mesmo motivo dele ser excluído no vilarejo, que era o dom dele. Só que no vilarejo era porque o pessoal duvidava do dom dele e achava que ele era maluco. E aqui era justamente porque o pessoal conhecia o dom dele e sabia que ele era brabo. Um dia, Yorick tava lá sozinho, fazendo as coisas dele no cemitério, e de repente ele olhou pro lado e viu uma porra de uma névoa negra imensa varrendo tudo da ilha. O que aconteceu? Todo mundo já sabe. O gadão guerreiro aqui queria porque queria ressuscitar a esposa, e aí tacou a esposa nas águas da vida, e aí tacou ela lá, e aí ela levantou, virou um espírito, esfaqueou ele, a névoa negra varreu tudo, foi uma desgraça. O Yorick até tentou fugir, mas não deu. Se nem o Ecarim, que tava de cavalo, conseguiu, imagina o Yorick. Só que é aqui que tem um porém, porque diferente de tudo da ilha, a névoa negra nem sequer encostou no Yorick. Quando ele foi puxado pela névoa negra, ele viu a merda que tinha virado a Ilha das Sombras. Ele viu as plantas morrendo, as pessoas se matando. Até os animais começaram a se transformar em aberrações mortas-vivas. E o Yorick viu seus irmãos tirarem o frasco do pescoço e jogarem no chão, acreditando que aquele frasco era o motivo de ter dado essa merda toda. Ele ficou horrorizado quando ele viu as almas de seus irmãos deixarem os corpos, deixando os cadáveres frios jogados lá no chão. Ele então escutou a seguinte frase vindo das almas atormentadas ao seu redor: retire-o,
junte-se a nós, seremos um só. E sentiu as mãos de seus irmãos agarrarem o frasco da vida em seu pescoço. Mas Yorick era forte, ele conseguiu tirar as mãos de seu pescoço e ordenou que as almas parassem de uivar. A névoa negra se contorceu violentamente e a escuridão tomou conta de seu corpo. Yorick acordou e olhou ao redor. O paraíso verdejante, que era a Ilha das Bênçãos, se transformou na abominável Ilha das Sombras. Algumas porções da névoa negra ainda tentaram consumi-lo, só que elas se afastaram quando ele botou a mão no frasco em seu pescoço. Yorick então percebeu que o frasco de água sagrada em seu pescoço é o que tinha mantido ele vivo, enquanto tudo ao seu redor tinha ido pro buraco. E sim, pra você que tá se perguntando, o Yorick, ele é a última coisa viva da Ilha das Sombras. Quer dizer, vivo mais ou menos. Se vocês repararem bem, depois do acidente da Ilha das Bênçãos, os únicos dois que não viraram aberrações foram o Viego e o Yorick. O Ekarim virou um centauro, o Trash virou a caveira de fogo, a Calista virou isso aí, enquanto o Viego manteve a aparência dele de galanzinho. Mas né, a Calista não virou isso por causa disso, não. Yorick tá bem, cara. Olha o tamanho do braço dele. A diferença de um pro outro é que Shapeou, o Viego porra. ficou fudido porque monstrengo feio não vende. Enquanto o Yorick não. O Yorick realmente tem uma explicação na lore do porquê que ele ainda é humano, tá ligado? Yorick, depois de acordar, passou os próximos dias buscando qualquer tipo de sobrevivente na Ilha das Sombras. Só que tudo que ele encontrou foram almas atormentadas, aberrações mortas-vivas e espíritos deixando seus corpos. Enquanto ele procurava, ele montou na sua cabeça os acontecimentos que levaram àquela desgraça. Um rei, obcecado por ressuscitar sua rainha, jogou ela nas águas da vida e causou essa merda toda. Seu objetivo então era encontrar esse rei destruído e tentar reverter a maldição que ele jogou na ilha. Só que toda a desgraça à sua volta foi deixando ele cada vez mais e mais impotente, com o sentimento de, porra, eu não consigo. E aí ele tentou fazer uma coisa que ele fazia quando era criança. Ele tentou conversar com os espíritos pra, conseguir algum conforto ali. E foi aí que ele descobriu como é que ele ia enfrentar o rei destruído. Os corpos que antes ele enterrava começavam a se levantar, guiados por sua voz, e agora eles estavam sob seu comando. E assim, um raio de esperança se acendeu dentro de Yorick, porque agora que ele sabe do que é capaz, ele vai usar o próprio poder da Ilha das Sombras para libertá-la. E é isso, rapaziada. Essa foi a história de Yorick, o Pastor das Almas. Não. Se você gostou, deixa um like no vídeo aí. Mano, mas o Celp, ele não contou a melhor parte do Yorick, tá ligado? Que é que, tipo assim... Não. A melhor parte do Yorick é que, de fato, ele é a última coisa viva dentro da Ilha das Sombras. O Viego não é mais. Por quê? Porque o Viego, ele tá vivo, mas ele tá selado. A Gwen selou ele, então ele não tá vivo, ele não anda por aí, ele tá selado, ele tá preso. Então o Yorick é a última coisa viva e única dentro da Ilha das Sombras. E tem um plot. Só que o Yorick, ele é muito depressivo, ele é muito, tipo, pra baixo, tá ligado? O espírito dele é pra baixo, porque ele tá em um lugar onde só tem morte. Então, consequentemente, ele é assim. O que o Yorick mais quer é morrer. Só que ele não sabe que o colar dele é o que mantém ele vivo dentro da Ilha das Sombras, tá ligado? Ele fica lá, ele quer morrer, só que ele não sabe que, tipo, o colar mantém ele vivo, entendeu? Ele sabe. Então, aqui na história que o Celp contou, ele disse como se ficou interpretativo que o Yorick, ele sabe que o colar que mantém ele imortal, porque o colar fica, a sombra fica pedindo pra que ele tire o colar. Então fica interpretativo, meu Deus do céu, interpretado, que sim, ele sabe, mas eu acho que ele não sabe na verdade. Eu acho que ele não sabe, entendeu? Sabe por quê? Porque o Yorick, ele quer morrer. A partir do momento em que ele souber que o colar é o que mantém ele vivo, ele tira o colar e dá graças a Deus que ele morreu, entendeu? Fica subentendido, subentendido. Não é interpretativo, fica subentendido. Eu não tava achando o termo certo. Só que eu acho, assim, o que ficou claro aqui é que, de fato, ele quer... Como que eu posso dizer? Ele quer meio que converter a Ilha das Sombras pra uma coisa positiva antes. Todo mundo que olha para o Yorick acha que ele é tipo o capeta, ruim, mal, o caralho é 4, né? Só que a única coisa que ele quer é reverter a ilha. Só que esse vídeo aqui, ele tá incompleto, porque ele não falou sobre a donzela, tá ligado? A donzela é uma parte pica dentro da história do Yorick. Não pica, né? Mas tipo, tem que falar sobre ela, é a donzela. Deixa eu ver, o universo lúdico... O universo lúdico, ele não tem...
Vídeo sobre o Yorick. Esse aqui é o do Celp. O que apareceu aqui é a Kindred. Tá vendo? Mas é porque a Kindred tem ligação com o Yorick. Tá ligado? Vocês querem uma prova de que a Kindred é literalmente a morte? Olha só. Deixa eu provar pra vocês sem que a gente assista um vídeo sobre a Kindred, que a Kindred é a morte. Espera. Vocês estão preparados? Olha aqui. Olha aqui. Isso daqui é um site muito bacana, e inclusive tem muitas coisas aqui, tá ligado? Por exemplo, Patch History. Putz, eu quero saber como que o TF era em 2005. Você vem aqui e tem o Patch History do determinado campeão. Tá vendo? Olha só. Essas aqui eram as primeiras skills do Yorick, do primeiro Yorick que teve. Inclusive, muito mais roubado do que esse Yorick atual. A página tá em inglês, mas você pode traduzir. Esse aqui era o Q dele, esse aqui era o W, esse aqui era o E. Essa daqui era passiva, né? E essa daqui era ultimate. O Yorick, ele meio que criava uma cópia sua, que somente ele tinha como controlar, ou dele mesmo, né? De campeões aliados. E se você morresse enquanto a sua cópia estivesse up, você retomava a vida por alguns segundos, tá ligado? É muito louco isso. Esse site ele é muito legal e muito útil. Não entrem nele no PTBR, tá? Porque ele é completamente desatualizado e horroroso. Mas enfim, e aqui tem as falas dos campeões, tá vendo? Por exemplo, primeiro movimento, aí aparece ó, a voz aqui da donzela e a voz dele. Ó. Join us in eternity, Yorick. In the beyond, once you are free. Muito bacana. Mas a gente tava falando sobre a Kindred, né? Vamos mostrar aqui por que o Yorick... Por que a Kindred é a morte. Aqui tem todos os sons, né? Então, quando dá taunt, quando dá joke, quando dança, quando compra determinados itens. Olha só. Quando o Yorick, ele compra a espada do Rei Destruído, que é a espada do Viego, a donzela fala, uma espada de um grande homem. Aí o Yorick fala, uma espada de um tolo, tá ligado? Porque ele odeia o Viego. Tipo assim, ó. Aí aqui embaixo, o rei vai retornar por isso. Então nós vamos strike him down, é tipo o quê? Vamos colocá-lo para baixo? Como que é a tradução? É muito bacana. The sword of a great derrubá-lo. The sword of a fool. Tá vendo? Aí aqui tem, ó, quando ele dá recal e quando ele morre. Olha quando ele morre o que ele fala. I see the wolf. Que ele vê o lobo. Quem é o lobo? Logo, quem é Kindred? Anotem. Anotem. Podem anotar, tá?